Quando as pessoas falam em Blitzkrieg, elas falam de tanques. Elas veem colunas de panzers correndo pela Polônia ou pela França, levantando poeira no ar, avançando fundo nas linhas inimigas. Mas essa imagem, por mais dramática que seja, esconde a verdade. A guerra relâmpago da Alemanha não dependia só de tanques. Ela dependia da artilharia, de canhões que avançavam com a linha de frente, de armas que quebravam a resistência antes de os tanques atacarem, e dos homens que serviam esses canhões, sob condições que poucos soldados modernos suportariam. Muito antes de o primeiro tanque cruzar uma fronteira, oficiais da artilharia alemã discutiam como dar aos seus canhões a mobilidade que a próxima guerra exigia. Na Grande Guerra, a artilharia dominou o campo de batalha, mas era lenta, pesada, estática. Os canhões eram puxados por cavalos ou por tratores que andavam pouco mais rápido. Para travar uma guerra rápida, a Alemanha precisava de poder de fogo rápido. A Alemanha precisava de canhões que se movessem tão rápido quanto os tanques e que atirassem com a mesma precisão das baterias estáticas. A ideia era ambiciosa, mas a Alemanha perseguiu essa ideia com determinação absoluta. O primeiro passo rumo ao poder de fogo móvel foi o Sturmpanzer I Bison. Parecia desajeitado, quase cômico. Um canhão de infantaria de 15 centímetros montado no minúsculo chassi do Panzer I. Era pesado no alto, lento, barulhento o bastante para chacoalhar os dentes da boca de um homem. Quando o Bison disparava, a explosão dentro do compartimento era tão violenta que as guarnições enfiavam lã nos ouvidos ou rasgavam tiras dos cachecóis para amortecer o choque. Alguns descreveram depois que o ruído batia no corpo como uma onda, rolava pelas costelas e subia pela coluna. Mas o Bison funcionou. Na França e nas primeiras campanhas, ele destruía bunkers, que os tanques nem conseguiam chegar perto, provou que a artilharia podia avançar com a linha de frente, mesmo que o preço fosse pago pela audição da guarnição. Daquele começo vieram máquinas bem melhores. O Grille substituiu o equilíbrio instável do Bison por um chassi mais estável. As guarnições adoravam o projeto simples. Ele disparava rápido. Ele se posicionava rápido. Nos vilarejos apertados da frente oriental, o Grille tornou-se um destruidor de prédios. Suas granadas de 15 centímetros viravam pedra em pó e derrubavam defesas de madeira com um único tiro. Infantes soviéticos que o enfrentaram diziam com frequência que sentiam a concussão pelas solas das botas. A Alemanha ainda precisava de mais alcance, mais precisão, mais resistência. A resposta foi o Wespe, um canhão autopropulsado leve e ágil, construído sobre o confiável chassi do Panzer II. Seu obuseiro de 105 mm não impressionava no papel, mas na prática virou uma das armas mais importantes da guerra. O valor do Wespe estava no ritmo. Observadores avançados alemães, posicionados perigosamente perto das linhas inimigas, guiavam seu fogo com precisão notável. Quando uma bateria de Wespe começava a fazer os tiros avançarem, uma linha, depois outra, depois mais outra, a infantaria e os tanques podiam avançar atrás de uma barragem rolante de destruição. Muitos veteranos aliados disseram depois que a barragem do Wespe era mais difícil de prever e mais perturbadora do que a das armas mais pesadas, por causa do ritmo constante e implacável. Então veio o Hummel, mais alto, mais pesado, mais letal. Construído sobre um chassi híbrido de Panzer III e Panzer IV, o Hummel levava um canhão de 150 mm que atingia com força tremenda. Ele podia bombardear alvos bem atrás das linhas, ou martelar posições fortificadas inimigas antes do ataque dos blindados alemães. Mas operar um Hummel trazia desafios. Seu recuo era forte o bastante para afrouxar parafusos e forçar o chassi. Depois de disparar munição de alta carga, as guarnições inspecionavam as placas do piso, os roletes do recuo e os parafusos de fixação antes de atirar de novo. Eles sabiam que um encaixe folgado hoje podia virar uma pane fatal amanhã. A equipe do Hummel também lidava com problemas de comunicação. O motorista e o operador de rádio ficavam em um compartimento dianteiro separado, dividido da guarnição da arma por anteparas blindadas. A comunicação dependia de gritos ou de batidas no metal.
No caos da batalha, as ordens eram ouvidas errado ou se perdiam por completo. Apesar dessas falhas, o Hummel era o burro de carga da artilharia alemã. Quando vários Hummels disparavam juntos, o chão tremia. As guarnições muitas vezes descreviam a sensação como uma onda de pressão, como ficar perto do mar quando uma onda enorme arrebenta. As peças autopropulsadas davam mobilidade. As peças rebocadas pesadas da Alemanha garantiam alcance. A Kanone 18 centímetros era uma obra-prima de engenharia. O sistema de recuo permitia que o cano deslizasse para trás de forma suave sobre trilhos. Absorvia uma força enorme. Disparava granadas que abriam crateras largas o bastante para engolir um veículo leve. As guarnições transportavam a peça em duas cargas principais, o cano e a carreta. Depois remontavam tudo com precisão treinada. Quando abria fogo, a Kanone 18 atingia pontes, depósitos de suprimentos e áreas de reunião muito antes de a infantaria sequer ver o inimigo. As granadas chegavam sem aviso. O impacto muitas vezes abalava a moral antes mesmo de a luta começar. A arma mais famosa da artilharia, claro, era a Flak 88. O 88 dispensa a apresentação. Originalmente feita para aviões, ela se tornou uma das armas antitanque e contra estruturas mais temidas já usadas. Tinha precisão a distâncias impressionantes. Seus projéteis de alta velocidade tinham um poder de penetração chocante. As tripulações de tanques a temiam. A infantaria a temia. Até os aviadores a temiam. Quando um 88 abria fogo em função terrestre, acertava com tanta segurança que muitos veteranos aliados lembram ter se sentido condenados no momento em que ouviam seu estalo seco. Mas só o poder de fogo não explicava a eficácia da artilharia alemã. O verdadeiro segredo estava em como preparavam o campo de batalha. Oficiais do Estado-Maior alemão criavam corredores de tiro detalhados antes de grandes operações. Eram coordenadas pré-traçadas, estradas, cercas vivas, prováveis pontos de reunião do inimigo. As peças podiam abrir fogo na hora, se um observador avançado morresse, se o rádio falhasse, se a frente avançasse rápido demais, a bateria ainda podia apoiar o ataque. Era uma vantagem pouco notada do planejamento alemão. O sucesso da artilharia também dependia de rituais de carregamento. Uma guarnição de artilharia afinada era como uma dança. Um homem encaixava o projétil no lugar. Outro o empurrava até o fundo. Outro preparava as cargas. Ajustava, conforme a distância, o clima, o desgaste do cano e a elevação da peça. O desgaste do cano, na verdade, era uma preocupação constante. Depois de milhares de disparos de alta pressão, o raiamento ficava gasto. A precisão caía. Algumas peças precisavam trocar o cano depois de uma única campanha pesada. As guarnições registravam cada tiro em livros de registro para estimar a vida útil restante do cano. A falta de munição virou um problema crescente conforme a guerra se arrastava. Unidades Hummel e Wesp na frente oriental às vezes disparavam projéteis soviéticos capturados, desbastavam ou modificavam a mão para garantir que encaixassem direito. Era um trabalho perigoso, mas os artilheiros eram acostumados ao perigo. Também eram acostumados ao cansaço. Avançavam por lama, neve, calor e poeira. Eles viviam ao lado de seus canhões, dormiam sobre caixas de munição. Os uniformes estavam manchados de óleo e pólvora. A audição deles foi se perdendo muito antes de a guerra deles terminar. Na ponta extrema do poder de fogo alemão estavam os morteiros de cerco como o Kaugeret. Enormes, lentos e impossíveis de esconder. Essas máquinas traziam destruição em uma escala que poucos soldados tinham visto. Seus projéteis precisavam de guindastes para serem erguidos. Suas ondas de choque sacudiam prédios. As exigências logísticas deles eram enormes. Mas quando disparavam, mudavam a forma das cidades. Nos últimos anos da guerra, a artilharia virou a última força confiável da Alemanha. A falta de combustível restringia o movimento dos tanques. A superioridade aérea passou para os aliados. Mas um único Pak-340, bem posicionado, ou uma bateria Hummel escondida, ainda podia parar um ataque por horas.
Uma guarnição de artilharia disciplinada, mesmo do lado que perdia, continuava sendo uma força que todo soldado aliado respeitava. Os tanques tornaram a Blitzkrieg famosa, mas a artilharia tornou a Blitzkrieg possível. Ela deu ao exército alemão choque, ritmo e alcance. Esmagou defesas antes de o primeiro Panzer avançar. E muito depois de os tanques virarem ícones da memória popular, os canhões ainda contam a história real. O punho de aço da Blitzkrieg não era a blindagem, era a artilharia.